Boa noite. E aí, gente? Tudo bem? Quem está por aqui? Chama a Mari para nossa live de hoje. A lei de licitações foi alterada, gente, e pior que quando você entra no site, estava até procurando aqui, do governo federal, e Flávio, quando você entra no site do governo federal, no Planalto, pelo número da lei, não tem alteração lá ainda. Olha o cuidado que a gente tem que ter para não olhar para a lei, né, e ver coisa errada lá, porque essa alteração foi feita por uma outra lei, consta lá em cima essa alteração pela nova lei, mas não consta no texto da lei já a alteração. Uai, Mari não entrou. Peraí. Mariana. E a gente vai falar exatamente de uma coisa que é muito interessante, porque essa lei reforça algo que eu e a Mari falamos há muito tempo, que a gente vai contar já para vocês. Mari, eu tô tentando te chamar, não tá dando certo. Vamos de novo. Maisinho aqui. A gente, inclusive, falou semana passada, num treinamento que a gente deu, exatamente sobre essa situação. A Mariana parecia que estava adivinhando quando. Oiê! Tudo bom? Não tô te vendo. É. Agora tô. Menina burra, ela estava no outro celular, mas no Por, Insta. por isso que não deu. Tudo bom? Tudo e aí? Tudo. A gente não se vê, tô com saudades. Faz tempo, é. Sabe o que eu tava dizendo, Mari? Que parece que você adivinhou. A gente tava dando um treinamento semana passada e você trouxe o exemplo. Parece que você adivinhou que a lei ia ser alterada exatamente nessa situação. Então, é uma coisa que eu tava dizendo que a gente fala há muito tempo e que Uhum. cada vez mais está sendo reforçado pelo legislador. Mas eu não vou contar ainda o que a gente fala há muito tempo. Daqui a pouco eles descobrem. Acho que eles Vamos sabem, né? Porque a gente fala o tempo todo, eu falo até que é um o, mantra. o tempo todo, é um mantra. Mantra. Mas e aí, vamos falar da lei, então? Vamos. Gente, então, bom, vou contar, né? Nosso mantra que é planejamento, que a gente fala o tempo todo que é preciso ter planejamento, é preciso pensar o que vai fazer. E a Lei 14.133, ela traz muito forte isso, o que na verdade já era para existir, a gente já fala disso há bastante tempo. A 14.133, ela traz muito, né? Inclusive, ela traz planejamento, a palavra especificamente, mais de 20 vezes, né? No texto, É. e a gente já contou até para ver, acho que são 26 vezes. Vê aí. E ela Ai, traz, tô na lei errada. Ah, enfim, a gente vem falando disso o tempo todo e os órgãos de controle também estão preocupados com isso. E apesar disso tudo, já trazer o planejamento, de trazer o ETP, que é um instrumento que não é copia e cola. Até tem uma trend nova aí rolando no Instagram, né? Que é bonitinho, mas não funciona. E tipo isso. a gente vai fazer uma depois do ETP, né? ETP É. copiado do chat GPT é bonitinho, mas não funciona, dá ruim no final. E Né? não vai te proteger lá na frente, lembra? A gente tem que justificar. Não adianta copiar uma coisa sem saber como que você vai justificar lá na frente. E não é essa a ideia. A ideia do ETP, do estudo técnico preliminar, é você chamar o órgão técnico, discutir, fazer lá um brainstorm, uma tempestade de ideias para encontrar a melhor solução para o seu problema. E não dá para fazer isso apartado do órgão técnico, de quem vai realizar, quem vai usar o objeto daquele contrato que você pretende fazer. Não tem como alijar o técnico dessa conversa. Ele tem que estar junto, ele tem que participar, porque senão a gente não chega na melhor solução. Sim.
A gente tem que parar e pensar sobre isso. E aí vem agora, no dia 16 de setembro, eu estou até com a lei aberta aqui, o presidente da República, ele faz uma alteração, ele publica, né, uma alteração na lei, que diz assim, ele coloca lá o artigo 44A, um artigo a mais, falando assim, ó, o processo licitatório para a compra de equipamento destinado a procedimento diagnóstico ou terapêutico no âmbito do SUS, mas isso vale só para o SUS, isso vale para qualquer compra que você vai fazer, de qualquer tipo de. Nem sei por que eles colocaram isso no SUS, que vai ser. Tá caindo na casa aí? Consegui, gente. Tava tentando apoiar isso aqui. Tem um negócio de apoio de celular, deu certo com o tablet. Nossa, foi o Bruno, obrigada, que me deu aqui. Tá caindo Gente, que tudo. louca. Tava caindo tudo aqui que eu tava olhando aqui no computador. Pronto, Gente, desculpa. quantas vezes vocês já viram acontecer de eu comprar ou de eu receber do governo federal um tomógrafo ou um equipamento enorme que precisa de um lugar adequado, de um ambiente climatizado, de uma estrutura elétrica ou até de uma engenharia ali, de uma arquitetura, de um lugar específico, de uma porta maior para passar o equipamento. Quantas vezes a gente já viu um equipamento ser comprado e não ser usado? E ficar encostado? Eu mesmo já vi isso muito. Ou a gente ganha, herda isso de algum jeito, ou vem uma emenda parlamentar e te empurra um negócio desse. E aí, Sim. chega o equipamento, você não tem condições de instalar, você não tem técnico que saiba operar, você não tem dinheiro para fazer o contrato de manutenção. E aí, Não tem condições aclimatadas para receber o equipamento. Às vezes precisa de ar-condicionado, às vezes precisa do operador. Às vezes você não tem um operador, compra o equipamento, não tem quem vai operar. exato. E aí o que acontece? Jogou dinheiro no lixo, gastou dinheiro à toa. Uma vez eu lembro, já faz mais de 20 anos isso, a gente comprou, e depois o tribunal pegou, né? Tinha um equipamento, era uma máquina dessas de. Tem um nome próprio que eu esqueci agora, mas era de esterilizar material. Uhum. O laboratório tinha comprado essa máquina, só que a hora que a máquina chegou, quando eles foram licitar, eles não perceberam que a máquina era maior do que a bancada que a gente tinha no laboratório para fazer esse processo de esterilização dos materiais. Uhum. E aí o que aconteceu? O equipamento chegou, não tinha como instalar e o equipamento ficou na caixa, tipo, 3 anos. Gente, isso é um desperdício de recurso público. Uma pessoa dessa pode ser altamente responsabilizada por Nada, exato. Entende? Porque a gente acha que também só responde quando alguém morre, quando há um ato de corrupção. Não, gente. Se isso chega nos ouvidos dos tribunais de contas, dos órgãos de controle, é gravíssimo essa situação. Tanto pelo mau planejamento, quanto pela omissão em fazer alguma coisa com aquele equipamento depois. 3 anos parado em um lugar, isso é um absurdo. E a hora que eles conseguiram arrumar a bancada, arrumar, estruturar tal, o equipamento já tinha perdido a garantia, já era defasado. Então, assim, gera uma série de prejuízos para o erário quando você não planeja essa compra. E isso pode parecer óbvio, e seria. Mas acontece tanto que a lei vem e diz assim, olha, o processo licitatório para a compra de equipamento destinado ao SUS, de equipamento, ele ainda especifica. Equipamento de procedimento diagnóstico ou terapêutico. Ele que tenha um valor, né, superior aos 62 mil, que é o valor superior aos casos Licitação. de licitação, dispensa em razão do valor, mas na verdade não é só para isso, porque eu defendo que em qualquer situação você tem que pensar nisso, né? Ele diz assim, o edital tem que demonstrar a capacidade instalada para a operação do equipamento ou o plano de atendimento aos requisitos necessários à operação. O que a lei está dizendo aqui? Você não pode comprar um negócio que você não tem condição de operar, de operacionalizar o Que você funcionamento. não planejou,
que você não pensou em todas as situações, no ciclo de vida do objeto, no ciclo de vida da execução, daqueles exames, tal. Mas você veja, né? E o legislador aqui com medo, né? Ah, só os equipamentos acima de R$ 62.000. Porque aí presume-se que o prejuízo será muito grande, caso não funcione. Mas calcula várias coisas pequenas não planejadas vão dar o mesmo prejuízo, ou seja, como você disse, isso tem que ser feito para tudo. Para tudo. E isso não é só no SUS. Eu vou dar um exemplo que a gente já falou por aqui, mas vou repetir. Eu estava assistindo um curso online até, e uma auditora do Tribunal de Contas, ela contando que ela foi fazer uma visita em um município, né? E o município estava muito orgulhoso porque ele tinha comprado lousa digital para todas as salas de aula do município. Nossa, fantástico, muito bacana, modernizou todas as salas de aula. E o tribunal, viu, gente, agora eles fazem isso, os auditores. Eles vão visitar. Sim. Eu, né? Eles sempre fizeram. Mas Mas eles tá super. tal para ver. Por quê? Porque o foco do órgão de controle é ver o resultado do que você fez. Não basta estar no papel. No papel estava lindo. Lousa digital, licitada corretamente, estava tudo certo. Aí a auditora foi conhecer a escola e chegou lá e viu que o professor estava dando aula usando lousa de giz, quadro negro. E perguntou para ele, ai, desculpa, peraí. Desculpa, gente, engasguei aqui. E perguntou pro professor, por que você não está usando a lousa digital? E aí ele disse assim, ah, sabe o que é? Não tem como usar, porque a gente não tem Wi-Fi. E aí eu preciso ficar roteando o Wi-Fi do meu celular, né? E aí fica inviável. Quer dizer, o cara equipa todas as escolas com lousa digital e não pensou que ele precisava ter uma rede de internet ali. Seja É, Wi-Fi, seja a cabo, mas ele precisava disponibilizar a internet, porque, ou seja, o que adiantou ele comprar a lousa digital? nada. Eu tenho que ser jogado fora. Isso aí provavelmente foi assim. Chegou final de ano, não tinha mais com que gastar o dinheiro reservado especialmente para educação, comprou um monte de coisa. Você lembra? Essa história é velha, a gente já viu isso antes, né? E aí achando todo mundo lindo, maravilhoso, que comprou coisas muito tecnológicas que todo mundo precisa, processo formalmente em ordem. Gente, a hora que chega no tribunal, eu vou contar o que vai acontecer. Nessa hora que o auditor foi lá, viu? Ele vai julgar irregular essa contratação. Todo mundo vai julgar lá em cima dele e ao final vai devolver para o município, mandar o município abrir processo disciplinar para verificar por que foi feito isso sem utilização, sem rede de internet e tudo mais. E lá na frente todo mundo vai responder por isso. Então, assim, ninguém pensa no lá na frente. Tá? Ninguém pensa por que eu tenho que justificar? Ah, por que eu tenho que planejar? Ah, mas a lei aqui só está falando, para eu planejar os equipamentos do SUS com valor acima de R$ 60.000. Não faça isso, porque senão rebobina não, acelera a fita lá para frente, a fita mostrou que eu sou antiga, né? A fita cassete lá na frente, acelera a fita lá na frente e você vai ver aonde você vai estar. Se você não fez tudo isso, você consegue responder essas perguntas? Por que não tinha Wi-Fi? Por que você não previu? Por que não treinou os professores? Por que não roteou não sei de onde? Por que não comprou equipamento? Como você vai responder? Esse é um exercício muito bom da gente fazer na hora que está planejando. Exato. Puxa, se alguém questionar isso aqui que eu fiz, eu tenho como responder depois? Eu tenho como justificar meus atos? É um exercício muito bom para fazer. E sabe o que acontece também? Por que acontece isso? A pessoa faz quem faz a compra ou quem pensou nessa compra não foi na ponta discutir com quem vai usar. Porque se tivesse ido conversar com algum diretor de escola ou com quem realmente usar esse equipamento, a pessoa ia dizer, tá, ok, mas eu não tenho Wi-Fi. O que precisa para ligar esse equipamento? Alguém ia dizer isso. Porque nem em casa, gente, você não compra um equipamento, você não compra uma máquina de lavar louça, 220 volts, se você não tem tomada. 10. E outra, né, Mari? Melhor ainda, se você for para ponta, às vezes você vai ver que a lousa digital não é útil. Porque ela vai ter ela é mais cara, dá mais manutenção e tem o mesmo efeito que a outra.
Às vezes, o que eles estavam precisando é de uma outra coisa, de uma carteira, de uma mesa, de um material de artes, uma reforma no banheiro, eu sei lá, E a gente tem muito essa segregação que é de do áreas. técnico, né? E aí falta escuta ativa do gestor. O gestor tem que estabelecer um procedimento de escuta ativa do técnico lá da ponta. Se você não ouvir a ponta, não entender o que realmente é preciso, o que realmente vai fazer a diferença para melhorar o serviço, você vai comprar errado. Você não vai conseguir atingir o resultado. E sabe uma coisa interessante? Eu fiquei curiosa, porque a lei tem vários parágrafos que foram vetados. E aí eu É, fui aqui a tem mensagem dois. do veto. Tem vários aqui, ó. Tem acho que 4 que foram Ah, vetados. é, tem mais, verdade. Aí eu fui Um, ver dois, três, quatro. o que foi vetado. Olha que interessante o que foi vetado. O plano de atendimento aos requisitos necessários à operação deve conter, no mínimo, demonstração de adequação orçamentária para manutenção e operação do equipamento. Não sei por que foi vetado. Eu vou te explicar. Cronograma para treinamento ou contratação de pessoal habilitado à operação do equipamento. Você tem que treinar se for um equipamento técnico e específico. Também não sei por que foi vetado, era bom tá aí. É bom tá aí também. Cronograma de obra de construção ou de adaptação do espaço físico, com conclusão prevista para a data anterior ao Anterior. vencimento. Claro, você tem que se organizar. O ETP tem que prever isso tudo. E olha esse parágrafo terceiro, que interessante. No prazo de até 6 meses, contados da entrega ou da instalação do equipamento, deve a contratante, ou seja, a administração pública, demonstrar existência no quadro de pessoal da administração de profissionais habilitados em número Para operar. adequado para a operação do equipamento. Tão óbvio, né? Contrato de serviço de manutenção para os primeiros 5 anos, sendo obrigatória a celebração dos contratos sucessivos de manutenção, porque senão o equipamento vira rapidamente sucata. Isso foi vetado no executivo? Foi vetado pelo executivo. Efetiva instalação do equipamento em espaço físico adequado. Os agentes públicos, e olha isso aqui, hein? Presta atenção. Os agentes públicos que praticarem atos em desacordo com as disposições deste artigo sujeitam-se às sanções previstas na Lei 8.429 Lei de improbidade. e nos regulamentos próprios, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal. Ou Tá? seja, Hipótese de afastamento de responsabilidade, como caso fortuito. ia ser criada uma nova tipificação na lei de improbidade administrativa. Que interessante, hein? E o último parágrafo que foi vetado: os requisitos previstos neste artigo também devem ser observados no processo licitatório para compra de equipamento destinado a procedimento diagnóstico ou terapêutico no SUS, cujo custo de manutenção ou de operação, no prazo de 1 ano, seja superior ao valor previsto no inciso 2 do artigo 75. Então, às vezes, R$62.000. é barato, mas o custo de manutenção dele é caro. E se fosse isso, tinha que ter. Aí, por que foi vetado? A razão de veto está muito simplista, né? Deixa eu só tirar o celular aqui, que ele está na frente do meu computador. Imagino que esteja mesmo, porque tá ruim. E ele só está assim: a proposição legislativa contraria o interesse público ao estabelecer exigências que aumentam a complexidade do processo licitatório para a aquisição de equipamentos no âmbito do Sistema Único de Saúde, o que poderia comprometer a efetiva prestação de serviço à saúde à população, especialmente em entes federativos com capacidade administrativa limitada. O voto foi infeliz, na minha opinião. E aí infeliz? a O gente veto pode... é absurdo. Não, vamos combinar, né? Mariana é boazinha. O veto é um absurdo. Se falar que vai comprometer a capacidade do município de fazer isso, isso é o mínimo de planejamento que você tem que ter para comprar um equipamento desse. É o mínimo. Né? O veto, ele só... infelizmente, ele não reforça o que a gente sempre fala, que é pensar na compra pensando no resultado, pensar numa compra com qualidade para a administração pública. Infelizmente,
o governo federal fez um desfavor à É. população. Estava perfeita essa redação desses 4 parágrafos. Eu adorei. Na Então, verdade, o que que a lei estava tentando fazer, que a 14133 já faz com esses parágrafos? Doutrinar e ensinar o gestor público a planejar. tava, Essa lei, tava dando muito no detalhinho, né? Passo a passo tem que fazer. passo a passo, era um roteiro, você não ia mais se perder, você ia ter que fazer isso. E, aliás, esse parágrafo que você falou de adequação orçamentária não precisava nem estar aí, porque isso já está na lei, É, já está lá nos artigos iniciais, mas os demais são é um roteiro passo a passo. Desserviço e desfavor à população o governo federal fez. é, Falei. pronto, Tá falado. foi Tá uma, falado. mas Aqui é sem filtro. aqui é sem filtro. O que que eu indico, Entendeu? gestor público? Vai lá na mensagem de veto da lei, tá aqui tá aqui no site do governo federal da lei. Entra na mensagem de veto, olha esse passo a passo e E siga. faz. E E faz. Porque o copia. ETP tem que ser assim. O estudo É. técnico preliminar, ele tem que olhar para isso. Então, ignora o veto e faça isso e usa isso como um guia para tudo que você for licitar, para qualquer equipamento que você for comprar, nem é só para o SUS. Então, a gente tem que entender a lógica do planejamento. Isso é muito importante. Tive E uma ideia. isso é recurso público. Diga. Vamos fazer um passo a passo e disponibilizar para os nossos seguidores? Ah, Passo a passo de compra de equipamento na área da saúde, o que você acha? perfeito. Vocês Então, gente, quem quer quem, comer, que, eu quero aí. quem quer, comenta eu quero nessa live Live e vai depois a gravar. live fica salva, vocês façam nos comentários eu quero, que a gente vai mandar para vocês. A gente vai ter que confeccionar, né, gente? Que eu acabei de ter essa ideia. Mas aí a gente faz esse passo a passo de acordo com o que estava na legislação, o que está na 14.133 e faz um passo a passo para compra de equipamento aí, faz um PDF bonitinho para vocês, fala eu quero e a gente manda para vocês. A Lívia agora, nesse momento, acho que a alma dela saiu do corpo, ela deve estar É, assistindo live. as Tem que loucas! fazer isso com ela, né? Dá Gente, aqui é ao vivo. nada. A gente decide na hora, faz na hora. A Não, gente mas agora faz script, é tá assim. prometido, a gente tem que entregar agora, só isso. Pois é, agora Não é? vocês comentem aí, eu quero, e a gente vai produzir um material bem bonito para vocês. Para vocês. Mas voltando então, né, Mário? O que que a lei já dizia, né? A lei dizia sobre ETP que a gente tem que planejar, vamos relembrar. A gente tem que planejar. O que eu e você falamos em todos os treinamentos que a gente dá? Primeira coisa, não vai seguir o passo a passo do artigo 18 lá que fala o que tem que ter no ETP. A primeira coisa é que problema você quer resolver. Que problema você precisa resolver. Então, pensa no problema grande, macro, para a população, qual o interesse público que está envolvido. Porque se a gente começa do pequeno, ai, deixa eu descrever o objeto, deixa eu não sei o quê, você se perde, porque você não consegue enxergar o todo. Então, pergunta número 1 é essa. 2, desce para conversar com a área. Eu falo desce porque às vezes o planejamento é feito aqui, no papel, pelo gestor, né? Desce para o chão de fábrica e vamos ver na ponta o que está acontecendo. Discute com a ponta qual é o problema que a gente vai resolver, Exato. né? Então, assim, essa é a primeira pergunta a ser respondida antes de começar a escrever o ETP. Eu quero dar um exemplo prático para vocês Bora. entenderem, visualizar. Lá em Mexeriquinha da Serra, nosso município preferido, Nossa cidade de coração. aconteceu o seguinte problema. A administração pública tinha lá uma gráfica, funcionava uma gráfica, eles tinham uma duplicadora, que é um equipamento de gráfica, e a duplicadora quebrou. Eles chamaram a manutenção, a equipe a empresa que fazia a manutenção disse: olha, esse equipamento não se usa mais, está obsoleto, não tem mais peça no mercado, não tem como fazer a manutenção. E aí a equipe técnica resolveu fazer um ETP para resolver esse problema.
Só que ao invés deles pensarem qual é o problema que eu quero resolver e como isso está integrado nas atividades do dia a dia, o que eles pensaram? Bom, quebrou a duplicadora, não tem conserto, o que eu vou fazer? Vou comprar outra Comprar outra. duplicadora. Aí qual foi o raciocínio deles? Eu compro uma outra duplicadora ou eu posso locar uma outra duplicadora. E acabou aí o raciocínio. Aí foi tudo, e aí todo o ETP foi nesse sentido. Por quê? Porque é o que a gente está acostumado a fazer. É síndrome da Gabriela, né? Sempre foi assim, vai ser sempre assim. Quebrou esse equipamento, eu compro outro. Aí tá, parou essa história. O que deveria ter sido feito para ter uma produtividade melhor dentro da administração pública? Por que eu tenho uma gráfica dentro do serviço público? Primeiro, gente, estou engasgando muito hoje. Tá. Para que ela serve? Qual é a proposta dessa nova sociedade que a gente vive? É acabar com o papel. É tudo digital. O que esta gráfica está sendo usada para produzir? Exatamente. Essa produção, vamos imaginar que eu estou produzindo capa de processo administrativo. Tá? Lembra? A gente fazia essa contratação na prefeitura quando a gente usava. Nossa senhora, capa de processo Lembra? administrativo. Tinha capa amarela, Lembro. capa Cinza. verde, Aquelas cinza. capas cinza horrorosa. Cada uma era um tema. Fazia muito sentido isso há 20 anos atrás. Sim. Hoje, eu uso o sistema eletrônico. No caso de Mexeriquinha da Serra, eles usam lá o SEI, que é disponibilizado gratuitamente pelo governo federal. Eu preciso produzir capas de processo? Eu vou isso para alguma coisa? Não. Eu ainda preciso de guias de remessa. Vamos imaginar, eu ainda uso. A tendência é que tudo isso seja eletrônico, mas eu ainda faço bloquinhos de guia de remessa. Eu preciso realmente produzir as guias de remessa? Eu preciso... Não posso terceirizar, né? Às vezes terceirizar. Serviço de uma gráfica? Será que isso não é mais barato? Então a gente tem que olhar para o problema e olhar para o mercado. O mercado, cada dia, oferece soluções diferentes. Realmente locar carro ou comprar carro, ou eu posso utilizar um sistema de Uber de 99? Então, o mercado mudou. Outra coisa que a gente não faz é isso que a Mari falou, olhar para o mercado. Então, o que eu faço? Além de eu não ver o problema que eu quero resolver, eu vou repetir algo que já foi feito, copiar e só refazer. Eu não vou buscar no mercado as soluções que tem. E a gente, no poder público, tem muita dificuldade de conversar com o mercado. A gente já dizia isso no treinamento que a gente deu semana passada. Como você pode dialogar com o mercado de uma forma lícita, de uma forma legítima, de uma forma que não vá te impedir de ter algum conflito ali, né? Gente, não é proibido isso. Você precisa chamar as pessoas, você precisa entender o que eles oferecem, quais são as soluções oferecidas, como que o mercado me entrega isso. Se você só for buscar, talvez, na internet, talvez você não ache as soluções, né? Então, é muito importante. Às vezes a gente acha que é um serviço corriqueiro comum, que nem esse, uma duplicadora, uma fotocópia de alguma coisa que eu preciso, uma máquina que faça isso. Mas, às vezes, a gente já tem soluções tecnológicas melhores ou prestações de serviço. Então, vamos requestionar todas as contratações que a gente fizer, que tiver na sua alçada. Não pensar, isso aqui é muito comum, vou só repetir aqui, não vai ter nada novo no mercado. Não sei, vai procurar. As coisas estão mudando muito rápido. E a gente tem que tomar muito cuidado, e aqui vai um dado neurocientífico para vocês. Eu que adoro neurociência. Nosso cérebro tende a buscar atalhos. Então, a gente é o tempo todo levado, induzido pelo nosso cérebro mesmo, para gastar menos energia, a buscar o que a gente já fez. Então, a gente traz isso para a administração. A gente tem que estar atento, tem que estar acordado para não agir só no modo automático. Porque se a gente bobear, a gente está agindo o tempo todo no automático. E eu não estou pensando, eu não estou raciocinando. Então, a gente tem que fazer esse exercício
Qual é o problema que eu quero resolver? O que, que o mercado oferece? Quais as soluções que existem para isso? E ficar muito atento, e isso não é trabalho para uma pessoa fazer sozinha. Isso. É trabalho de discussão, de escuta ativa, de ouvir os técnicos, de ouvir outras opiniões. Por quê? Porque o meu cérebro tende a naturalmente buscar o que eu já fiz. Porque o que eu já fiz dá menos trabalho. A gente tende a ir para o que dá menos trabalho. Então, Outra coisa, gente, olhar, a gente não amplia o nosso olhar. isso mesmo. A Mari falou, vamos olhar para trás só para ver o que, não para ver o que foi feito e para repetir, mas para ver, olhar para trás é importante também para ver o que deu errado e o que deu certo nas contratações. Muitas vezes a gente repete contratação e não olha as coisas que deram errado. Às vezes a última empresa contratada para esse mesmo serviço foi penalizada. Por que foi penalizada? O que aconteceu? Ela não conseguiu entregar por quê? Eu tive que contratar outro por quê? Olha isso, e isso você vai mapear esse risco para o futuro. Então, assim, tem que olhar para frente, tem que olhar para o mercado, mas tem que ver a experiência anterior, o que aconteceu. Veja que nada disso que a gente falou está na lei. Mas tudo isso que a gente falou, você tem que fazer num planejamento, num ETP. A gente falou estão nos princípios, que você tem que entender e conhecer. Porque quando você tem essa base, que é o que a gente fala muito no nosso treinamento para gestor, no Transforma Gestores Públicos, quando você entende essa base, o seu olhar já está treinado para isso. Amplia. Então, A tudo gente que te você vai fazer ensina na base. a raciocinar. Vamos fazer uma comparação aqui. Ao invés da gente te dar a saída aí de cara, a gente ensina com que você pense no seu dia a dia. Em vez de dar o peixe, a gente te ensina a pescar. É Exatamente. essa a situação. Você vai aprender a pescar na sua vida toda, na sua jornada pública. Esse treinamento te ensina as bases. Por quê, gente? O princípio da legalidade não é tudo. E a gente vive como se fosse tudo. A Mari falou de princípios agora. Por quê? Porque a gente acha, o que está na lei é o que eu tenho que fazer. Tudo isso que a gente falou não está na lei. Mas você Mas também tem que fazer, porque os órgãos de controle vão buscar isso. Pô, Michele, mas você não está na lei. Eu vou ver aonde. Você tem que entender aonde você está inserido. Você está inserido na administração pública, que tem um regime próprio, que tem princípios próprios, que você estudou esses princípios lá atrás para entrar no concurso e nunca mais estudou. Só que o regime continua, você que não sabe a regra do jogo. E quando você entende isso, você minimiza o seu risco de ter um contrato julgado irregular. Porque você vai trabalhar com transparência, com fundamentação, e você vai conseguir explicar por que, que você tomou aquela decisão. Por que, que você fez essas escolhas? Por que, que o seu contrato é assim? Por que, que a gestão do seu contrato foi assim? E aí você com certeza vai estar mais seguro. Porque o questionamento, gente, ele vem. Ele pode Vai vir vir. a qualquer momento. A questão é como você responde a ele. Exato. Quanto você está estruturado para responder ao que for questionado. Esse é o pulo do gato, essa é a questão. Como é que Omar, faz isso? Com transparência, com fundamento e olhando para os princípios. e justificando. Tô lembrando aqui da mentoria que a gente fez com a nossa aluna semana passada, e que ela disse: nossa, gente, o MP fez um questionamento para minha secretaria, minha diretoria, na verdade, e eu tô revendo a aula de vocês Ah, de é. como falar com o Ministério Público para responder. Então, gente, nesse treinamento, né, para os gestores, a gente tem inclusive isso: como falar com o Ministério Público, como falar com o Tribunal de Contas, que aí a estratégia é essa. Não estamos falando de legalidade, a gente não está falando só do que você deve fazer ali na base, a gente está falando de uma coisa maior, que é o que se espera de você. O que se espera. Ah, não, mas eu fiz o que está ali escrito. Não, mas não é isso que se espera. Se espera de você que justifique todos os seus atos, que entenda a regra do jogo, que traga os princípios para a sua mente, saiba o que eles significam e aplique diariamente no seu dia a dia. O que se espera também é o resultado. O tribunal, o Ministério Público, ele vai olhar para o resultado. Você tem um contrato, você é gestor de um contrato, qual é o resultado desse contrato?
Você atingiu o seu objetivo? Você cumpriu as métricas? Ah, mas eu não tinha métrica. Então, já está complicado para você, porque você tinha que ter tentado lá no PT. É, Já já tá complicado para você. já Inclusive, tá a complicado. gente ajuda a tomar decisão, né? A como tomar decisões com método, tal. Meta, não fez meta, não tem indicador? Gente, passou a era do amadorismo, né? Eu acho assim, né? A gente pega a iniciativa privada e a gente tem que correr atrás de meta, correr atrás de indicador, correr atrás de medir se a gente está sendo eficiente ou não, se a gente está entregando com qualidade ou não. Da administração pública também está sendo exigido isso. Não adianta você falar. Administração pública, né? Porque o dinheiro é de todo mundo. Você está Gente, gastando um dinheiro de uma forma mal, ruim. e a administração pública é a maior empresa do país. A A gente maior não, compradora. a gente não pode tratar a administração pública com desdém, com Não. descaso, com amadorismo. Nós somos, a administração é a maior empresa do país e ela tem que agir como tal, com profissionalismo. Ah, mas a administração pública não visa lucro. Ela não visa, mas ela também não pode ter prejuízo, porque, na verdade, o medidor dela é prestar um serviço público de qualidade. Esse é o objetivo da administração pública. E Ela mais. tem o tempo todo para ter qualidade na prestação do seu serviço. Se você é gestor de um contrato e o seu contrato está dando prejuízo para a administração pública, você vai ser responsabilizado por isso. E eu vou dizer mais. Não é só se o seu contrato está dando prejuízo, se o seu contrato não foi a melhor opção dentre todas as que tinham, quer dizer, o melhor rendimento, eficácia, eficiência e efetividade, as três coisas juntas. Porque é Você, alta performance. alta performance, é exigido isso de você, você não sabe disso ainda. Você não sabe. Você não se tocou disso. Mas o que o tribunal está exigindo não é nem se você fez uma compra de acordo com a lei só, nem se você obedeceu os princípios só, nem se você justificou, tudo isso você já não faz, já tô indo além. Nem se você não desperdiçou recurso público, mas se você usou o recurso público da melhor forma que era exigido de você. A gente precisa entender que vantajosidade, a palavra vantajosidade que está na lei de licitações, não significa economicidade pura e simplesmente. Vantajosidade significa eficiência, eficácia, efetividade, que, aliás, esses princípios estão na lei de licitações, lá nos primeiros artigos. A gente tem 22 novos princípios na lei de licitação. Vamos começar a prestar atenção neles, né? Eles são muito relevantes e importantes. Que a gente fala o tempo todo também em alta performance. E junto com isso, Isso, segurança jurídica. Porque o gestor público, o servidor público de modo geral, ele é controlado. Então, ele totalmente. precisa atuar com segurança jurídica. Isso faz parte do nosso ofício enquanto servidor público. Está dentro do nosso ofício, né? É o ônus aí do nosso ofício, da nossa carreira pública. A gente é controlado. E é assim que tem que ser mesmo. Sim, A administração pública é uma grande empresa. isso. Quem nos controla são os órgãos de controle e a população. E o cidadão. Então, Exato. é isso, gente. Eu acho. É isso, pessoal. Então, vamos sair fora da caixa, né? Vamos pegar essa lei nova que entrou em vigor aí, sair fora da caixa, pensar em planejamento melhor, busca estudar sobre planejamento de projetos, né? De coisas novas. Tá, tem muita. Ó, Carlos, engrenaram. A gente engrena, né, Carlos? Sabe bem. Se deixar, a gente vai aqui até amanhã. Muito treinamento, muito curso. Tem o nosso curso aí, gente. Clica no link da bio, vai lá, dá uma olhada nos módulos, vê que te interessa. A gente fala de base, de fundamento. Ninguém vai falar aqui da área de atuação específica que você atua, mas em qualquer área que você atue, vai funcionar para você esse treinamento dos fundamentos. Você vai aprender a ser autônomo e pensar por si mesmo para ganhar performance e não correr riscos.
né? Então é isso que a gente busca. Mas tem um monte de curso gratuito também. Tem a escola de administração pública do governo federal, ENAP. Entra lá, busca curso de planejamento, busca curso de ETP e vai buscar sair da caixa. É isso. E a É gente isso. tem que pensar assim, porque o mundo mudou e a administração pública também. Não dá para ser mais do mesmo. Então, é Muito isso. bom. Ai, adorei essa live. Hashtag, Boas hashtag práticas transformam. transformam. Boas práticas Então, é uma transformam. boa Gente, prática, gente. O que está previsto no 44A é uma ótima prática. ótima prática. Por isso que a gente trouxe para a live esse assunto, tá? Porque a gente tem que estar sempre de olho nisso. Isso é uma ótima prática. E aí, fazendo um merchan aqui do nosso curso, que eu adoro. Obrigada, Rai. Gente, se vocês se interessarem, para quem quiser, o curso tem 4 mentorias grátis com a gente. Então, isso é um diferencial. A gente está lá com vocês, pega na mão, Pega na sua mão. para tirar todas as dúvidas, para discutir os problemas e para a gente Isso. pensar junto, tá? O nosso espaço aqui é sempre um espaço de reflexão. Então, comentem, falem, a gente responde, a gente adora interagir com vocês. Isso aí. E mandem essa live, gente, que vai ficar gravada, para alguém da área da saúde que ainda não está a par dessa legislação, né? A gente tem que divulgar, porque agora é muito importante fazer esse planejamento antes de contratar equipamento com recursos do SUS, que vão ser usados no SUS, né? Agora virou lei. Tem que Tá estar de... bom? Gente, Comenta eu quero, se vocês quiserem aqui um manual específico aí, boas um práticas. PDF para comprar equipamento de saúde, tá bom? Gente, boa semana, fiquem com Deus, até terça que vem. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Até mais. Até a próxima.